Você já se sentiu como uma casa abandonada por dentro? Como se tudo o que fosse vivo em você tivesse feito as malas e partido sem aviso? Essa é a história de Elisa, ou como ela mesma dizia, a história de uma alma que foi se apagando aos poucos, como uma vela sem oxigênio. Elisa não tinha motivo algum para estar triste, diziam. Tinha uma família, um emprego, amigos, mas dentro dela havia um quarto escuro, trancado por dentro, onde ninguém mais entrava. Ela sorria nas fotos, cumpria compromissos, dava bom dia, com a voz certa. Mas era como se existissem duas Elisas, uma que o mundo via e outra que gritava em silêncio. Aos olhos dos outros, Elisa estava bem, mas só ela sabia o quanto doía acordar todos os dias com o peso de um cansaço que não era físico. Um vazio que não se preenchia com palavras bonitas, nem com distrações. Ela não queria morrer, mas também não sabia mais como viver. Certa noite, ao voltar para casa, Elisa sentou-se no sofá e encarou o nada. Nem lágrimas ela tinha mais. Tudo parecia pesado. Os braços, as pernas, os pensamentos. Ela se perguntava: como posso estar cercada de pessoas e ainda me sentir tão sozinha? Aquela era a dor invisível, aquela que o corpo não revela, mas a alma carrega como chumbo no peito. Foi nesse momento que algo inusitado aconteceu. O velho rádio da sala, que ela nem sabia que ainda funcionava, ligou sozinho com um estalo. E de dentro dele saiu uma voz calma, firme e acolhedora. Você não é o que sente agora. Você não é esse vazio. Você ainda está aqui. Elisa congelou. Aquilo era real? Ou era apenas mais um reflexo da mente cansada? Mas o que importa não é se foi real ou imaginado. O que importa é o que aquela voz despertou. Um fio de esperança. Um fio fino, quase invisível, como aqueles cabos que sustentam pontes enormes. Ela se agarrou àquela frase como alguém que se agarra à beira do abismo. No dia seguinte, pela primeira vez em muito tempo, Elisa decidiu caminhar até o parque. Sentou-se no banco de sempre, mas algo estava diferente. Ela começou a observar um cachorro correndo atrás de uma folha, uma criança rindo de uma formiga, o vento batendo nas árvores como se contasse segredos. E naquele instante, por menor que fosse, ela sentiu algo, presença. Sentiu que ainda existia vida ao redor, que o mundo não tinha mudado, mas talvez ela pudesse mudar sua forma de olhar para ele. Ela começou a escrever. Primeiro frases soltas, depois orações, em seguida pequenos desabafos. E nesse processo, descobriu algo profundo. A dor, quando nomeada, começa a perder força. O monstro da depressão se alimenta do silêncio. Mas quando você o encara, quando diz, eu sei que você está aí, ele começa a encolher. Porque a luz, mesmo pequena, sempre vence a escuridão. Elisa também procurou ajuda. Procurou uma terapeuta, alguém que a ouvia sem julgamentos, e descobriu que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque até Jesus, em seu momento mais sombrio, no Getsêmani, pediu companhia, clamou por socorro e chorou. Ele conheceu a angústia mais profunda para poder entender a sua. Você não precisa estar bem o tempo todo. Não precisa sorrir para agradar, mas precisa ser verdadeiro com você. Precisa parar de fugir de si mesmo. A cura não está em ignorar o que sente, mas em ter coragem de atravessar esse vale, com fé. E é aí que entra Deus. Não como uma explicação mágica, mas como uma presença constante. Deus não promete ausência de dor, mas promete presença no meio dela. Ele não te pede força, ele te oferece abrigo. Ele não diz pare de chorar, ele senta ao seu lado e chora com você. A depressão mente. Ela diz que você não é amado, que não tem valor, que nunca vai melhorar. Mas Deus te diz o contrário. Ele diz, eu te formei com amor, eu te conheço pelo nome, e nada, absolutamente nada, pode apagar o brilho que coloquei dentro de você.
Você pode estar cansado, pode estar no fundo do poço, mas até o fundo do poço tem chão, e com Deus, até de lá é possível recomeçar. A dor não define o seu fim. Ela pode ser, sim, o começo de uma reconstrução. Elisa aprendeu isso, não de um dia para o outro, não como num passe de mágica, mas passo a passo. Ela buscou ajuda, falou, chorou, silenciou, recomeçou. E entendeu que viver é isso, tropeçar, levantar, seguir, com ou sem lágrimas, mas sempre com fé. Ela começou a dizer não quando precisava, a aceitar que nem todo dia é bom, mas que sempre há algo bom em cada dia. Passou a se ver como Deus a vê, não como alguém quebrado, mas como alguém sendo moldado. Hoje, ela olha para trás e não vê uma história de fraqueza, vê uma história de coragem, porque levantar da cama quando tudo em você grita para desistir é um dos maiores atos de fé que existem. Se você está nesse vale, não se culpe, não se envergonhe, apenas continue, um dia de cada vez, uma respiração de cada vez. E quando sentir que não aguenta mais, lembre-se, Deus aguenta por você. Você não está sozinho. Você não é o que a sua mente diz nos dias ruins. Você é mais, muito mais. E ainda há capítulos lindos da sua história que nem começaram. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal A Voz do Coração. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, tudo o que uma alma precisa é de uma voz que diga: você ainda tem valor e você ainda pode recomeçar.